Peças raras. Podcast é coisa de cinema? Eu estou com isso na cabeça. Então, acho que eu vou perguntar para um especialista, porque nós temos um especialista em podcast, uma autoridade em matéria de história do rádio. Então, ele conta do rádio, fala do podcast, ele está nas duas pontas, é o professor Marcelo Abud. Vamos lá? Vamos conversar com ele? Hoje pode, com Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Abud! Bom dia, Marcelo Duarte. Bom dia, boa tarde, boa noite para você curiosa, você curioso que está sempre querendo saber das novidades da podosfera, esse incrível universo dos podcasts. E agora a gente pode dizer que podcast é coisa de cinema também, não pode? Pode sim, a gente pode, porque agora tem o CinePE 2023 chegando, que é a 27ª edição de um festival audiovisual muito famoso no Brasil, que tem as mostras competitivas de longas-metragens, curtas-metragens, tanto pernambucanos quanto nacionais. O CinePE acontece entre os dias 4 e 9 de setembro, lá no Cinema do Teatro do Parque em Recife, e até aí todo mundo já está sabendo. Agora, o detalhe é que temos uma novidade. Nessa 27ª edição, tem o lançamento de um podcast exclusivo. O nome, você sabe qual que é o nome, Marcelo Duarte? Imagina. Não faço a menor ideia. CinePE 2023. Uau, que ideia! Então, é a grande novidade que já está no ar. Entrou no ar no dia 9 de agosto. O festival acontece entre 4 e 9 de setembro e o podcast ele fica no ar até o final do festival. Então, toda semana tem um episódio novo e nesses primeiros episódios, antes do festival, tem um esquenta, né? Então, a gente fica sabendo, por exemplo, quem são os curadores da mostra, como é que é feita essa curadoria. Então, a gente conhece não só as pessoas, mas os métodos que eles usam para as escolhas, que é muito interessante para quem tanto foi escolhido quanto não foi escolhido, né, saber, e para quem é público e quer saber como é que aquilo aconteceu. Tem um episódio sobre a trilha sonora do festival. O festival CinePE tem uma trilha muito marcante para quem frequenta já há todos esses anos, né, já é a 27ª edição, e aí tem um episódio só sobre a trilha sonora, que inclusive faz parte do podcast, né? Na abertura dos episódios, a gente ouve essa trilha sonora que, para quem frequenta, já é bastante conhecida. São episódios publicados toda quarta-feira e a duração entre 20 e 30 minutos do CinePE 2023 podcast. Você tem um trechinho para a gente ouvir ou a gente vai ter que ir terminando lá curiosos e correndo lá para ouvir? Você nos ajuda nesse ponto ou você vai dar trabalho para todo mundo? Tem um minutinho, sim, que eu separei, que é justamente para ter ideia de como é a importância desse festival e a gente conhecer a apresentadora do CinePE. Então, essa abertura em que a gente tem justamente a importância do Festival Audiovisual de Pernambuco, que chega à sua 27ª edição. Então, como diria o Chacrinha, né? Roda, roda, roda e avisa. 1 minuto para o podcast do Marcelo Abud. Vamos ouvir. Luz, câmera, ação e festival. Está começando o podcast do CinePE 2023, Festival do Audiovisual. Eu sou Silvana Marpoara e juntos vamos conhecer tudo sobre a 27ª edição do CinePE. Há quase 30 anos, o Recife tem uma tela de cinema importantíssima, que projeta o melhor da produção de curtas e longas-metragens brasileiros. O CinePE Festival do Audiovisual chega a mais uma edição com números recordes, com mais de 750 filmes inscritos. E uma programação especial, com mostra competitiva, oficinas, homenagens e seminários que acontecem de 4 a 9 de setembro no Cinema do Teatro do Parque, no coração do Recife. E é uma ideia bastante simples essa, né, Abud? É interessante, ajuda, é complementar, e não é um podcast que você fala, né, que quanto trabalho que deu, né, quantas... Né, é uma coisa bacana, bem feitinha e simples, né?
Perfeito, essa é a ideia. E você sabe que é curioso, já que a gente está num programa de curiosidades, né? Que o primeiro podcast que foi assinado por uma empresa no Brasil, a gente já falou sobre ele, da Volkswagen, foi o Super Surf, que era justamente uma cobertura de um evento, no caso, um campeonato de surf patrocinado pela Volkswagen. Então, a história do podcast no Brasil, corporativo, né, digamos assim, que tem um patrocínio, começa assim, com a cobertura de um evento em Santa Catarina, um campeonato de surf ligado às marcas dos carros da Volkswagen, que justamente tem essa ideia, né, de você poder transportar a prancha de surf e tudo mais tal. Naquela época, o Paulo Lima, nós estamos falando de 2005, segundo semestre de 2005, o Paulo Lima apresentava o podcast da Volkswagen, e para fazer com que as pessoas conhecessem essa mídia que era extremamente nova, principalmente para o mercado corporativo, a Volkswagen, ela produziu milhares de CDs e distribuiu esses CDs nas concessionárias, Marcelo Duarte. Essa foi a estratégia para que as pessoas conhecessem. E tem isso guardado, Abudi? Tem isso guardado no meu acervo aqui de peças raras, né? Eu achei aquilo muito curioso, guardei e tenho esse episódio, esse primeiro episódio registrado aqui. E separei um minutinho também do Paulo Lima, e o curioso é que justamente a ideia, então, que a pessoa, na época, os carros, os automóveis, alguns, claro, era o sonho das pessoas ter um carro com um aparelho de CD além do rádio, né? Então, em vez do toca-fitas, que era da geração anterior, agora tinha o toca-CDs. Então, a pessoa passava na concessionária, colocava no CD do carro ou no aparelho de CD de casa, e o Paulo Lima apresentava, isso daqui é o podcast. Era essa a ideia desse primeiro episódio, que depois seguia com a cobertura do campeonato já, e o convite para que as pessoas acessassem os próximos episódios no site da Volkswagen. Vamos ouvir então esse um minutinho também? Vamos lá. E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Lima, seu podcaster nessa viagem a Ubatuba e a final do Super Surf 2005. Seja bem-vindo ao podcast Super Surf Volkswagen. E para quem não sabe, podcast nada mais é do que músicas, trechos de músicas, narrações, sons avulsos, entrevistas ou a mistura disso tudo em arquivos de MP3 que podem ser baixados ou ouvidos no próprio micro ou num tocador portátil de MP3. Aliás, cabe aqui mais uma explicação em relação à novidade. Apesar do nome dessa tecnologia estar associada ao player iPod da Apple, qualquer marca de tocador portátil de MP3 pode reproduzir um podcast. O lema do podcasting é: ouça seu programa favorito quando e onde você quiser. Adam Curry, surfista e ex-VJ da MTV, foi quem batizou essa nova mídia por ser a primeira pessoa a utilizar o termo. Esse podcast é um oferecimento de Volkswagen. Então vamos agora para Ubatuba. Entre a romântica Paraty e Caraguatatuba, pela Rio Santos, chega-se à cidade de Ubatuba, que tem muitas praias desertas, preservadas e cercadas por Mata Atlântica ao longo de 100 quilômetros de costa. São cerca de 80 praias de águas cristalinas para agradar a todos os gostos, com muitas opções diferentes de lazer, desde a agitada praia de Tamambuca e Vermelha do Norte, frequentadas por surfistas e esportistas, até a deserta e paradisíaca Praia da Fazenda. Muito legal, Abudi. Algo mais para hoje? Por hoje é isso. A ideia é mostrar como é fácil, simples e interessante, né, fazer coberturas de eventos, trazendo bastidores com o podcast. Maravilha. Então, semana que vem, Marcelo Abudi está de volta com mais uma novidade de onde? Da Podosfera. Comigo, hein, Marcelo Duarte? 3, 2, 1... Chega nesse momento do programa, já não aguento mais. Já com a aguinha aqui. Vai então você que é melhor, vai. Esse incrível universo dos podcasts. Perfeito. Até lá. Tchau, Abudi. Até semana que vem. Até lá. Peças raras.